Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Fundamento da Fé e hoje vamos falar sobre a doutrina de imposição das mãos. A gente já falou sobre arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos e hoje é o quarto ponto do fundamento da fé, doutrina de imposição das mãos, baseado no capítulo 6, verso 1 e 2 do livro de Hebreus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e ainda não viu os outros vídeos, eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos aí e para você estar nos acompanhando, ativa também o sino da notificação para você ser avisado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link dos outros vídeos que a gente já gravou dessa série, tá bom? Acho que vou deixar o link do playlist dessa série Fundamento da Fé. Fora esses vídeos, nós gravamos aqui toda semana as aulas da Escola Bíblica Dominical, inclusive a aula de domingo, que será domingo que vem, a lição de número 11, já está aqui no nosso canal para você também acompanhar e estudar. Beleza? Então vamos lá para o texto bíblico. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2 diz assim: Pelo que deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina sobre batismos e de imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e sobre o juízo eterno. Então, como a gente falou nos outros vídeos, esse capítulo 6, verso 1 e 2 de Hebreus, ele fala dos princípios da doutrina de Cristo. Isso faz parte do discipulado cristão. Estava no ABC do cristão do primeiro século, não é? Quando a igreja estava sendo formada e instituída. Isso aqui faz parte da doutrina básica de todo cristão. E você, como um bom cristão, deve dominar e aprender, deve aprender e dominar esses assuntos para que você seja um crente maduro e assim também possa ensinar outras pessoas e principalmente não ser enganado, né? Visto que Mateus capítulo 24, um dos sinais dos últimos tempos da volta de Cristo é justamente o engano. Então você precisa ser alguém estudado, alguém conhecedor da doutrina básica para que você não seja enganado. Imposição de mãos. O que seria isso? Como a gente pode entender esse assunto, né? Se você ler toda a Bíblia e procurar no Antigo Testamento, essa prática ela já era realizada desde o princípio, principalmente foi usada pelo próprio Deus, né? Em Gênesis capítulo 1, verso 26, ali na formação do homem, você já pode ver Deus impondo as mãos, fazendo o seu trabalho com as mãos. Ele fala, façamos o homem. Isso mostra que ele não mandou e o homem veio à existência como as demais coisas criadas, né? Ele dá a ideia de ter feito com as suas próprias mãos, ali formando do barro, né? O homem. Então isso é impor as mãos. Em Êxodo capítulo 15, verso 6, outra referência onde o próprio Deus vai impor as mãos. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 46, outra referência onde o próprio Deus ali impõe as suas mãos. Ezequiel, capítulo 1, verso 3, Deus também ali impõe as suas mãos. O que isso significa então, né? Significa que cada vez que as mãos elas são impostas, uma experiência espiritual ela é desencadeada. Deus ele age através da imposição de mãos. Ele fez isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento também não é diferente. Jesus operou impondo as mãos. Em Mateus capítulo 11, verso 4 e 5, você vai ver o próprio Cristo impondo as mãos. Em Marcos capítulo 6, verso 5, você vai ver Jesus impondo as mãos. Em
Marcos, capítulo 8, verso 23, você vai ver Jesus operando e impondo as mãos. Em Lucas, capítulo 4, verso 40 e o capítulo 13, verso 13, você vai ver Jesus impondo as mãos. O que ele estava fazendo? Além dele estar liberando poder, transferindo bênção ou cura ou libertação, ele estava agindo através da imposição das mãos. Ele estava ensinando na prática os seus discípulos como operar no poder de Deus. Então, o ato de impor as mãos é um princípio espiritual, a qual Deus opera, Jesus operou e ensinou aos seus discípulos esse, esse padrão de trabalho, né? Então, não é antibíblico, pelo contrário, é bíblico. E aí você pode se perguntar então, né? Para que serve isso, impor as mãos? Para que serve esse princípio? Se você olhar Levítico capítulo 4, verso 22 até o 24, e o capítulo 16, verso 20 até o 22, se trata de uma transferência. Uma transferência. Nessa referência que eu falei, o homem, quando ele pecava, ele levava um animal para ser sacrificado pelo sacerdote, e ali ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal, transferindo o seu pecado para aquele animal. E aquele animal ele era sacrificado ou era tirado do meio do povo e enviado para o deserto para sofrer ali. Ele era, como é que se diz, excluído, né, do convívio, levando então os pecados daquele homem. Então, a imposição das mãos, ela é uma transferência espiritual aqui nesse contexto. E vale lembrar que o inimigo das nossas almas, ele usa essas táticas também, né? Esses princípios espirituais para o mal, obviamente. Então, essa é uma prática que os bruxos também usam, os feiticeiros usam. Então, não permita, tenha muito cuidado quando você for em algum lugar ou alguém for impor as mãos sobre você para ministrar alguma coisa que você não conheça, porque aí está um princípio espiritual que pode estar transferindo maldição ou pecados para a sua vida. Bem como também nas igrejas, os ministros, homens de Deus, pastores ou líderes que estão ali para exercer um trabalho divino, eles também impõem as mãos para ministrar bênçãos, para ministrar cura, para ministrar libertação. Então agora nós vamos ver alguns atos, né, de impor as mãos, né? Algumas questões que nós podemos observar. Em Levítico capítulo 9, verso 22, em Gênesis capítulo 48, verso do 11 até o 20, nós vemos a imposição das mãos sendo feita para abençoar, como uma forma de abençoar, né? O pai que quer abençoar o seu filho impõe as mãos sobre ele, né? Um pastor que quer abençoar alguém, orar por alguém, impõe as mãos. Qualquer pessoa que quiser ministrar bênção para alguém pode fazer isso, impondo as mãos sobre essa pessoa, tá? Em Marcos capítulo 10, verso 16, ali está um episódio onde Jesus colocou as mãos sobre as crianças, abençoando a vida das crianças, né? Em Atos capítulo 8, verso 17 e 19, nós vamos ver os apóstolos ministrando o batismo com o Espírito Santo ali, impondo as mãos sobre as pessoas. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, Paulo escreve a Timóteo, lembrando a ele que ele tem dons espirituais concedidos através da imposição de mãos. E em Atos, capítulo 6, verso 6, nós vemos ali os discípulos ordenando homens ao ministério, orando sobre eles, também impondo as mãos. E também em Atos capítulo 13, verso 3, nós vemos os discípulos que eram Barnabé e Paulo sendo ordenados ao ministério na sua primeira viagem missionária, também com um ato de imposição de mãos. Então, para que serve a imposição de mãos? Serve para abençoar,
serve para libertar, serve para repreender espíritos malignos, serve para curar, serve para ordenar o ministério, serve para ministrar dons e também ministrar o batismo com o Espírito Santo. Serve para liberar unção também sobre a pessoa, e a unção você sabe que é uma capacitação, entre outras coisas, né? É claro que nós não vamos zerar o assunto aqui nesse vídeo, mas os principais motivos para a imposição de mãos são esses, tá? E por que isso é importante de ser estudado, né? Porque vai tirar do meio cristão, das igrejas cristãs, o misticismo em objetos, né? Como lenço, rosa, sal, toalha, sabonete, água, qualquer outro objeto. Tudo isso é antibíblico. Jesus nunca mandou a gente fazer isso. Orar em água e dar para alguém beber, orar em lenço e dar para alguém. Isso não é bíblico. Ah, mas tem um episódio de Paulo que dava o lenço para... Isso aconteceu uma vez e não era uma prática, né? Foi algo casual, não é doutrina isso, né? Jesus nos ensinou a orar impondo as mãos. Em Tiago está escrito que nós devemos ungir com óleo, apenas isso. Então, pare com essa... Tem gente que compra rosa ungida, tem gente que compra sabonete ungido. Pare com isso não é bíblico, você está sendo enganado. A Bíblia diz que nós devemos orar impondo as mãos se você estiver próximo, se você estiver perto. Se não, apenas estenda as suas mãos e ore com fé que o milagre vai acontecer. Tá bom? Então, que isso sirva de aprendizado para você e que você não caia em falácias, né, de homens que só querem se aproveitar da fé das pessoas e da falta de conhecimento das pessoas, que você possa ser entendido e que a imposição de mãos é algo bíblico que serve para abençoar vidas e serve também para amaldiçoar. Que isso seja tratado com muita seriedade, que você esteja entendido a respeito desse assunto, beleza? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. E mais uma vez quero te pedir, se inscreve no nosso canal, ativa aí as notificações e compartilha esse vídeo com os seus amigos, compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, para que outras pessoas também sejam edificadas e compreendam esse assunto que é muito importante e relevante para o nosso meio cristão, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz. Amém.